Olá, derivação do infinito, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. Tudo bom? Ó, esse vídeo aqui é sobre abrir mão do controle sobre a sua própria iluminação espiritual. E eu vou trazer uma experiência muito pessoal minha, de aprendizados que eu tenho tido, na medida que eu caminho essa trilha, vamos dizer assim, da iluminação espiritual, da busca por uma expansão da consciência, da busca por uma vibração mais elevada. E eu vou trazer então nesse vídeo um equilíbrio, uma oportunidade para vocês poderem ter a minha perspectiva de um caminho mais equilibrado nessa busca da iluminação espiritual, tá? Então, primeiro de tudo, né, contextualizando, para quem não viu os últimos vídeos aí do canal, eu venho falando da consciência, né, que nem eu já falei há muito tempo já, e que a verdade mesmo sobre a nossa verdadeira essência é que a gente é consciência. E isso não é uma coisa abstrata, não é uma coisa tão distante como a gente costuma pensar, mas na verdade esse fato está presente aqui agora, na nossa experiência direta de realidade. Então nesse exato momento você é consciência e nesse exato momento eu sou consciência. Só que o que acontece é que por mais que tenha como a gente contemplar esse fato através da meditação, através do reconhecimento do agora, do reconhecimento da consciência no agora, igual, por exemplo, eu mostrei para vocês nesse vídeo aqui, expliquei para vocês nesse vídeo, de uma prática mais consistente. A gente precisa ter consciência de que até mesmo essa prática de reconhecer que a gente é consciência pode ser usado negativamente, num sentido da gente tentar negar a nossa experiência. E eu já me percebi muito nesse espaço. Recentemente, quando eu voltei nesses estudos e voltei nessa meditação com maior, vamos dizer assim, disciplina, no sentido de que mais constância mesmo da minha parte, eu me percebi em certos momentos usando a desculpa de que eu sou consciência para me desconectar das minhas emoções e do meu momento atual enquanto experiência que eu tô tendo, né, dentro da minha consciência, no aqui e agora. E isso me levou até atitudes desalinhadas, atitudes que não são íntegras com a minha pessoa, que não são íntegras não necessariamente com a minha pessoa, mas de certa forma assim, com essa expressão aqui que a gente chama de Edu, física, saca? Me percebi desconsiderando o sentimento de uma pessoa que eu gosto muito, num pretexto de que é porque eu sou a consciência, então é quase como se se desconectasse. Então, depois que aconteceu isso, né, eu refleti e tal, busquei ter um aprendizado disso e percebi que, na verdade, aqui esse movimento que eu estava fazendo estava sendo um movimento de fugir daquela emoção. Então, usar essa consciência e essa meditação e esse reconhecimento da consciência para fugir das coisas que acontecem na experiência também é um desequilíbrio e também é uma forma de estar identificado com a experiência. Então, o que acontece a gente já é consciência, a gente já está presente e a gente já é esse ser transcendental infinito. Dá pra gente reconhecer isso na nossa experiência direta, mas mesmo que a gente não esteja reconhecendo, a gente continua sendo isso, saca? E só que muitas vezes a gente, por conta de diversas experiências que a gente teve, de um condicionamento todo que a gente tem na nossa mente física, a gente pode entrar num lugar de tá tão achando que a gente é essa pessoa e querendo escapar dessa realidade porque essa realidade é dolorosa, que acaba meio que deixando de ser íntegro com o valor dessa realidade num escapismo em relação à consciência. Beleza, eu acho que esse ponto aqui ficou claro para vocês. Agora, então, eu quero trazer para vocês um ponto de equilíbrio em relação a isso. E qual que é a perspectiva que eu tenho e do que eu vivo. Então é o seguinte, diariamente, hoje em dia, eu constantemente medito, não necessariamente sentando para meditar, mas eu contemplo a minha experiência, eu observo pro agora, e observando o agora eu percebo que tem essa consciência aqui agora, que está reconhecendo toda essa experiência que está passando, essa inteligência que está reconhecendo, que é a mesma inteligência que está escutando a minha voz agora, no seu caso. E dá para eu trazer meu foco para essa inteligência e interagir com a realidade a partir dessa percepção de que eu sou essa inteligência, ao invés de interagir com a realidade apenas a partir da percepção de que eu sou
esses pensamentos, esses sentimentos, essa pessoa dentro do mundo, essa ideia de Eduardo, saca? Ou, enfim, Edu. Então é uma interação com a realidade a partir de um espaço mais elevado. Em essência, isso que acaba acontecendo. Só que o paradoxo aqui é que essa personalidade física aqui, o Edu, essa expressão manifestada no físico, também tem processos, emoções, aprendizados, crenças, empolgações, paixões, e tudo isso faz parte. Na verdade mesmo, a própria consciência ama essa expressão. Por isso que ela está manifestando essa expressão no campo dela. Então, não é ou consciência ou o Eduardo, saca? Não é ou você é a consciência ou você é a pessoa que você é. Você é a consciência e você também tem essa experiência de pessoa no seu campo que é válida, merece amor e pode ser experienciada completamente. Só que o convite, então, para essa expansão da consciência não é negar tudo, por mais de que às vezes reconhecer, distinguir que você não é as coisas porque você está observando elas. Pode sim ser uma prática que traz uma experiência de expansão, mas em geral não é negar no sentido de rejeitar, tentar afastar, sabe? Nada, mas é sim se perceber de um ponto de vista mais ampliado e viver a vida agora a partir desse ponto de vista mais ampliado cada vez mais. E até mesmo nos dias que você não se sente tanto assim nesse ponto de vista mais ampliado, ainda dá para você viver a sua vida, seguir seu entusiasmo, seguir a sua empolgação, se envolver com as atividades que você tem para se envolver, ter os aprendizados, fazer os estudos, encontrar as pessoas, sabe? Ter as experiências que te empolgam de ter. Então, é um paradoxo, é um grande paradoxo a questão da iluminação. Porque você não deixa de lado as coisas, saca? Você só expande a sua percepção, tem a chance de vivenciar a realidade cada vez mais de um ponto de vista mais de maior vantagem, vamos dizer assim, porque você, em vez de você se experienciar envolvidão com a realidade, envolvidona com a realidade, você se experiencia como esse percebedor que naturalmente não está... não é as coisas que aparecem na experiência, é a própria inteligência que meio que dirige a experiência, saca? Então, a experiência pode se expressar de uma forma mais leve, a inteligência universal, infinita, que permeia tudo e tá aqui agora, que tá permeando eu enquanto eu tô trazendo essa consciência, essa personalidade, e que permeia você também quando você tá fazendo as coisas que te empolgam, essa inteligência ela pode fluir também, só que você simplesmente vai estar permitindo ela fluir cada vez com um ponto de vista de maior vantagem. E paradoxalmente, mesmo quando você não tiver totalmente com essa consciência desse ponto de vista de maior vantagem, você ainda assim tem a oportunidade de abraçar, acolher a sua experiência do agora, como ela é, mesmo sem esse ponto de vista de vantagem. E o paradoxo é que quando você acolhe e aceita a realidade como ela é, sem precisar ter esse ponto de vista de vantagem sempre, esse espaço de mais iluminado, vamos dizer assim, o paradoxo é que quando você acolhe que não precisa disso, você acaba tendo mais disso. Mas você está acolhendo que não precisa ter, então vai para um lugar mais sutil, mais equilibrado, um caminho do meio. Não vai para aquele lugar tipo assim, beleza, então eu sou a consciência, então eu preciso entender que eu sou a consciência, rejeitar tudo e nada, e não me envolver com nada, enfim. Não precisa ir para esse caminho. Você vai se tornando uma sabedoria calma e um reconhecimento calmo da realidade que vai trazendo sim um alinhamento, até mesmo da personalidade física com a essência, saca? Então, em outras palavras, até a expressão Eduardo vai se expressando mais como Eduardo e mais livremente. Porque eu estou percebendo que eu sou isso que está reconhecendo ser Eduardo. E se eu sou isso que está reconhecendo a experiência de ser Eduardo, por definição quer dizer que eu, ou pelo menos esse eu, não é completamente o Eduardo. O Eduardo também é uma expressão minha. Mas eu tô além disso, acima disso de certa forma, e não num lugar de melhor ou pior, mas mais num lugar vibracionalmente mesmo, tipo, como se eu estivesse vendo isso, saca? Como observador, assim. E isso é a experiência de expansão, integrando, pelo menos na minha percepção, né, atual, integrando esse paradoxo de que ainda assim tem uma personalidade física com processos, e aí junta também com a questão da vulnerabilidade. Então, relacionamentos, né, em geral, a gente
quando a gente está querendo se aprofundar num relacionamento, a gente precisa desenvolver a vulnerabilidade, né? Comunicar nossas emoções, expressar nossas emoções. E não é de um lugar de querer se expor, mas sentindo no momento presente e comunicando as emoções, por mais que sejam um pouco desconfortáveis às vezes, com uma pessoa que você se sinta seguro, que você sente que vai acolher, e vocês podem conversar sobre e desenvolver uma resolução, se for uma questão de um conflito. E aí, a partir desse espaço, você também consegue desenvolver espaços de conexões mais sinceras, mais afetivas, mais leves, mais humanas, saca? E isso também é uma coisa maravilhosa. Então, na experiência, também dá pra gente se sentir profundamente conectado e amando as pessoas e as relações que a gente tem. Enquanto, paradoxalmente, a gente vai cada vez mais reconhecendo que a nossa essência não é reduzida a essa experiência, mas ela é algo além dessa experiência, que está aqui percebendo essa experiência. Então, é um paradoxo, percebe? Não é nem você vai se reconhecer só como consciência e negar tudo, e não é nem você vai ficar só como pessoa e só interagir a partir de um espaço de ser uma pessoa, mas você vai interagindo, indo e voltando, por assim dizer, nessa sua percepção, mas a sensação é que está cada vez mais percebendo de um espaço mais e mais ampliado, mais e mais da consciência, mas esse espaço da consciência, ele não nega que os processos da personalidade possam acontecer. Na verdade, ele só permite que eles aconteçam de uma forma mais lúcida, mais sutil, em maior conexão com a própria intuição, em maior fluxo com o eu superior, com a inteligência do eu superior. Vai trazendo mais novas informações de uma forma mais fluida, com menos resistência. Vou trazer uma metáfora para vocês. É como se na vida a gente estivesse descendo uma ladeira, tá? De bicicleta. E essa ladeira, ela tem um monte de pedras assim que fazem a bicicleta balançar quando estiver descendo, saca? Beleza. E aí, quando a gente tá só identificado com a ideia de que a gente é uma pessoa e não tem essa prática de ficar trazendo consciência que é pro fato de que a gente é consciência, é como se a gente estivesse descendo essa ladeira, tremendo, tropicando, prestando atenção na bicicleta. Então, se o nosso foco tá na bicicleta que tá tropicando, a gente vai ter um centro de equilíbrio muito mais reduzido. Ou seja, a chance da gente cair é muito maior, porque a gente está focando no que está tropicando. Agora, se a gente traz a nossa atenção para o nosso corpo, para o nosso abdômen, para nossos braços, aí a gente já tem uma base muito maior para poder sustentar a bicicleta para que a gente não caia no chão. Da mesma forma, a nossa experiência física enquanto humana, que nem essa experiência que você está tendo agora, né? Com o corpo, com emoções, com pensamentos, ela é como se fosse a bicicleta. E aquele que está dirigindo a bicicleta, esse corpo que está dirigindo a bicicleta, é você, a consciência. Que está consciente dessa experiência. Só que muitas vezes, por conta do nosso condicionamento, a gente acredita que a gente é só essa experiência. Então a gente fica descendo a ladeira, olhando para a bicicleta sem parar. Então a gente fica caindo, fica se machucando. Porque a gente está vendo só uma parte muito limitada do nosso ser. Que também é maravilhosa, também é válida. É importantíssima a bicicleta para descer essa ladeira. Entende? Agora, é muito mais tranquila a descida e muito mais lúcida a descida se você tiver reconhecido que você não é a bicicleta, que você é quem está sentado na bicicleta. Da mesma forma, é mais lúcido ter uma experiência de realidade aqui, reconhecendo que você não é só a experiência de realidade, mas que você é quem está percebendo a experiência de realidade, essa inteligência viva, que está interagindo com a experiência de realidade, que está aqui agora. E interaja, vivencie, desça essa ladeira, saca? Mas o meu convite, e o convite desse processo da iluminação, no meu ver, hoje em dia, é a gente ter cada vez mais clareza desse corpo que a gente é, saca? Que a gente tá segurando a bicicleta. E nisso a gente consegue descer a ladeira, andar de bicicleta com muito mais tranquilidade, lucidez, fluidez e noção de para onde a gente está indo também. Não necessariamente qual circunstância a gente está indo, mas vibracionalmente a gente sente para onde que a gente está indo. Para a direção da empolgação, para a direção do entusiasmo. Então, e aí a forma de dirigir essa bicicleta, se for para adicionar nessa metáfora, esse insight veio agora. A forma de dirigir essa bicicleta é a fórmula da empolgação, né? O mecanismo de como que essa bicicleta desce essa ladeira da forma mais positiva possível é a fórmula da empolgação. Então essa questão de trazer essa consciência mais ampliada serve para você, se você se empolgar em passar por esse processo, que me empolga, né? Por isso que eu tô compartilhando. De ir destrinchando e quase como se fosse descascando as camadas da cebola que o seu ser infinito é. Reconhecendo cada vez camadas mais sutis e mais profundas da consciência que você é. Bom, então esse foi o vídeo. Eu terminei de treinar agora, por isso que eu tô sem camisa e tô pós-treino aqui.
Espero que esse vídeo tenha feito sentido, tenha ressoado. Se ele ressoou, se ele fez sentido, posta aí no comentário. Lembra que os comentários, a curtida me ajuda bastante, que o vídeo chegue para mais pessoas, que eu consiga atingir mais pessoas com o meu servir. E eu espero que tenha ressoado para você também, linda derivação do infinito. Um beijo, tenha um ótimo dia. Aproveite, contemple e acolha a sua experiência, ao mesmo tempo que você reconhece que você é isso que está percebendo essa experiência, tá bom? Agradeço por ter escutado até agora. Pega o que ressoou para você, solta o que não ressoou para você. E eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo.